Oi, minha gente. Bom, estamos aqui encerrando mais uma semana e dessa vez tivemos aqui uma discussão bastante interessante, porque na verdade resgatamos aí uma questão central, que é o uso da ideia de combater a fome como uma forma de redefinição, reapropriação das terras agrícolas no mundo, o que nos coloca à frente a necessidade de repensarmos a ideia de fronteira agrícola, essas coisas todas. Mas antes de entrarmos nesse assunto propriamente dito, aqui vai o convite para a próxima segunda e quarta-feira, quando nós vamos ter o prazer de entrevistar Mariane Bittetti, que é uma professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e que publicou um texto bastante interessante sobre a questão das imagens que se faz e que são produzidas pelo processo colonial. Conversamos bastante sobre isso, essas questões que envolvem aí os movimentos de decolonização, essas histórias todas que, de alguma maneira, principalmente na América Latina e no continente africano, têm feito aí o seu movimento importante, e Mariane teve como ponto de partida justamente essas ideias que foram construídas no processo de colonização do continente africano. Então, dando um pouco de continuidade aí à discussão que foi feita com o Egmar Chaveiro, estamos aqui, tocando o barco no meio dessa história. Acho que a grande questão que vocês vão observar na próxima semana é justamente esta noção de colonização, de imperialismo, né? Como que isso vai construindo o imagético, vai construindo as noções e os processos de exclusão e, obviamente, como todo processo de exclusão, também os processos de inclusão, né? Quem é que é incluído, né, no patamar mais alto desses processos de exploração do trabalho e de acumulação de riqueza de caráter planetário. Bom, vamos deixar essa conversa com a Mariane Bittetti para a próxima semana. Vocês vão gostar certamente. Retomando aí a questão das fronteiras agrícolas, acho que uma das questões importantes que o Egmar nos traz é justamente uma denúncia que já vem sendo feita por diversos autores, inclusive vários autores moçambicanos, e que um deles até cheguei a conhecer pessoalmente, que tem trabalhado efetivamente com este dilema, que envolve a presença do Brasil num consórcio com o grande capital japonês para uma redefinição, uma reestruturação da ideia de produtividade agrícola na savana moçambicana, no norte do país. E, portanto, isso, tem aí uma tecnologia, tem todo um saber que foi desenvolvido principalmente pela Embrapa no Brasil e que envolve a maneira como as áreas do cerrado brasileiro se transformaram fonte inesgotável de grãos, de cana-de-açúcar e outras coisas desse tipo. E, nesse sentido, então, há um embate dentro do Brasil que envolve justamente como que terras que eram consideradas secundárias ou terras improdutivas do ponto de vista da grande agricultura se transformaram num verdadeiro celeiro de grãos para o mundo todo, principalmente da soja. E este processo foi um processo que muito rapidamente foi deslocando pessoas, foi destruindo as formas das relações que existiam entre colonos, entre agricultores ou pequenos agricultores e principalmente populações indígenas, populações quilombolas, que tiveram de ser deslocadas, algumas praticamente exterminadas, assassinadas, e nesse sentido todo há uma grande guerra
que se desenvolve no Brasil e que hoje ela se transporta para o continente africano. Essa tecnologia desenvolvida pela Embrapa é uma tecnologia de altíssima qualidade, que não necessariamente vai funcionar exatamente no Cerrado, porque as coisas não se transportam tão automaticamente, mas de uma maneira ou de outra, o que se tem percebido e o que se tem denunciado é que uma parcela, então, dessas populações estão sendo expulsas e tal, e tudo mais, e tudo que nós já conversamos durante essa semana. O importante é nos centrarmos na ideia de que isso se faz em nome do combate à fome. E essa é uma questão fundamental, o como se entende a ideia de miserabilidade, de exclusão, de marginalidade e, fundamentalmente, o papel da fome. Há uma questão importante no meio de tudo isso, que envolve justamente os processos migratórios dentro do continente africano. Uma conversa que nós já tivemos certa vez com a Inês Raimundo Macano e que está lá gravada lá no nosso canal Conversas Radicais e que, nos coloca aí frente a toda uma reavaliação do sentido de tudo isso, né? De como que tudo isso se processa. E o que acontece então quando nós temos de nos confrontar com a ideia de que parcelas da população estão absolutamente habituadas a ter acesso aos seus alimentos a partir da produção direta deles, e aí, por processos migratórios, vão ter de viver nas cidades, e uma parcela, então, desses alimentos terá de ser adquirida pela via da moeda, pela via da circulação da moeda. O que significa, então, que aquilo que era um produto direto do trabalho vai se transformar em mercadoria e, nesse sentido, nós vamos ter uma outra forma de realização do sentido da fome e da miserabilidade, e ela vai ter o caráter da urbanidade, se é que isto é urbanidade. Segundo o que escutamos aqui numa conversa que nós vamos publicar mais para frente com o Diamantino Pereira, não podemos confundir a ideia de urbanidade com a ideia de cidade, e acho que ele tem razão com relação a isso. Então, nesse sentido, estamos desenrolando aqui um certo tipo de embate. Neste primeiro momento, com a conversa dessa semana, nós tentamos caracterizar minimamente o problema da apropriação da terra, do sentido que tem a terra e a propriedade coletiva da terra, como no caso de Moçambique, e os formatos que essa propriedade coletiva vai tomando dentro de projetos governamentais e projetos internacionais que têm como fundamento e como bandeira o combate à fome. E isto, então, nos colocou frente ao dilema de que a própria ideia de fronteira agrícola tem um caráter planetário e que, portanto, isso nos leva necessariamente a prestar atenção com o que acontece no Sudeste Asiático, com o que está acontecendo agora em Mianmar, e o que aconteceu no Laos, o que aconteceu, no próprio Vietnã, como isso está sendo colocado por lá, o que está acontecendo na Índia, não é? E principalmente essas relações, como essa relação entre a terra, a propriedade, os problemas, né, de articulação entre as sociedades tribais, como é que isso vai se relacionar no norte da África, no centro da África e em todo o continente, principalmente nisso que nós chamamos de latino-americano. Então, essa discussão, que é extremamente importante para nós brasileiros, ela vai tomando aqui nessa semana, com a discussão com o Egmar, uma outra escala, uma outra geograficidade, uma outra dimensão. E isto é que nós devemos prestar atenção. A próxima semana vamos então para o imaginário, para as ideias que se tem sobre pessoas, sobre formas de vida, sobre, as características que cada uma das populações, etnias, civilizações, ou seja lá em que escala queremos discutir isso, nós vamos
tentar enfrentar o problema geral do que chamamos de imperialismo. Nesse sentido, convido novamente vocês para a nossa próxima conversa na próxima semana com a Mariane Bittetti. Obrigado a todos e a todas e que tenham um ótimo final de semana, sempre com os olhos, não é, nesse tal de Covid-19 de um lado e, bom, desses dois vírus, né, que temos tentando destruir o Brasil. Um tal de Bolsonaro de um lado e um tal de Covid-19 de outro, e esses dois fazendo alianças bastante perigosas. Caríssimos, um abraço a todos, até mais, um bom final de semana, segunda-feira de volta, né, a esse trabalho todo. Até!